Olá, amigos da REC TV. Aqui é Lander Jorge, o seu contador de histórias. Hoje tenho a honra de receber a nossa amiga Elinete, pioneira e professora de nosso município. Antes, porém, gostaria de pedir ao amigo Duarte que colocasse no vídeo algumas imagens, Elinete, para que possamos homenagear alguns personagens que marcaram a educação de Cidade Ocidental. Conforme podemos ver ali na foto, a inauguração do CO em 1981, com certeza você tem boas lembranças, né? Muitas, muitas mesmo. Em seguida, foto 2, o nosso querido e saudoso seu Luiz, o guardião do CO. Você consegue lembrar do seu Luiz? Verdadeiramente era o guardião. Ele era o tipo de pessoa que ele acolhia todo mundo. Ele sabia receber, sabia conciliar conflitos. Era um anjo que a gente tinha, que sabia que a escola estava bem guardada nas mãos dele. Passamos agora para a foto número 3, maestro Olivan Lessa. Professor Olivan, essa investidura dele, quando ele chegou, poucos instrumentos, mas rapidamente assim, ele articulou de várias maneiras e com certeza nos ofereceu assim, desfiles memoráveis. Um grande homem, uma grande pessoa. A imagem número 3, professor Paulo Ayrton e a diretora Ada. Né? Sim, aí logo foi as primeiras personagens assim da nossa história, digamos assim. Professora Ada, dona Adair de Holanda Mendonça, foi a pessoa que fez uma articulação política para que houvesse a troca desses prédios, que até então era Escola Estadual Ocidental, que funcionava ali no prédio, onde era a antiga Escola do Bené, o Dimensão, e aí com essa articulação nós subimos para o prédio da 15. Então ali foi quando surgiu o colégio estadual, porque até então era escola estadual, porque ela só funcionava até a 8ª série, no caso hoje o 9º ano. E quando nós fomos para o prédio da 15, aí ali começou o ensino médio, por isso que a escola passou a se chamar Colégio Estadual Ocidental. Então temos ali a imagem do colégio Ursinho Feliz. Logo em seguida, pode passar para a próxima? Duas personagens que realmente marcaram muito a educação do nosso município, a dona Didi. Sim. E não sei se conheceu a tia Eulália. Todas elas, né? A dona Didi foi quem fundou a escola Ursinho Feliz. Meu filho estudou nessa escola durante 5 anos. Era assim, um ninho, né? Não era nenhuma escola. Um mimo, e até hoje ela tem esse empreendimento, que é a Escola Cristo Rei, que fica lá em cima, no Recreio Mossoró, e a tia Eulália também, uma grande educadora, na nossa época ela chegou a trabalhar com a gente um tempo lá também, mas depois ela tinha a própria escola, e daí... Vamos para a próxima imagem. Grinaura Reis, a primeira alfabetizadora de Cidade Ocidental, que também tinha uma escola de datilografia. Gente, era lá na 11. Eu fiz aula de datilografia, né, com a dona Grinaura, mãe de um grande amigo meu, do Ronaldo, também do Reginaldo, da Ruth. Pessoas que até hoje, né, abrilhantam ainda aí, e a gente tem sempre um bom contato. Então a dona Grinaura, ela, com o curso de datilografia, ela formou muita gente dentro dessa cidade. Bom, em seguida temos a imagem da tia Lourdes, que é do Colégio Santa Isabel. Chegou a conhecer? Também, né, ali no Suleste. Também uma grande alfabetizadora. A escola, uma das primeiras que teve ali no Suleste, e grandes colegas de profissão meu hoje começaram lecionando na escola dela. E para finalizar, nossa querida e saudosa tia Nilda, proprietária do Colégio Tiquinho de Gente. Tia Nilda, assim, a gente sempre se emociona até ao falar dela. No meu curso, era minha amiga de colégio, porque eu trabalhava na secretaria e ela já era professora do magistério. Eu fiz o magistério no CO
E eu creio assim que um dos maiores pilares da minha base como educadora eu tive tendo os ensinamentos dela. E se você me permite, né, eu quero juntamente com ela lembrar do nome da professora Sueli Maia. Duas pessoas que foram dois pilares que eu me espelhei e procuro até hoje me espelhar nos ensinamentos que recebi dessas mulheres. Bom, pessoal, conseguimos aí prestar uma homenagem a alguns educadores e durante as imagens percebi que a nossa amiga Elinete se emocionou um pouco. Sempre. Né? Então vamos para os intervalos e retornamos daqui a pouco. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A gente é assim. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. A educação profissional. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A gente... Pronto, acho. Bom, estamos de volta aqui na nossa REC TV e a entrevistada de hoje é a nossa amiga Elinete. Quebramos o protocolo, né? Começamos com as homenagens de alguns educadores, mas gostaria, Elinete, que você cumprimentasse o pessoal. O microfone é... Gostaria de dar boa noite a todos, falar que me sinto muito lisonjeada nessa noite, ao vir aqui falar um pouco da minha história, da história da educação, representando uma classe que eu acho que é o pilar da sociedade, que é os professores. Estou muito lisonjeada mesmo. Bom, então vamos lá. De onde veio Elinete, nossa educadora? Pois é, eu nasci em Taguatinga, Distrito Federal. Meu pai veio para Brasília ainda na construção daqueles grandes monumentos que todo mundo vê.
Então ele veio com a minha mãe e, a princípio, eles moraram no que chamava de Vila do Iapeí e depois eles foram para Taguatinga. Então eu tenho 2 irmãs. Nesse percurso, 2 irmãs minhas, minha mãe voltou para ganhá-las no Nordeste, mas a partir de mim e meus outros irmãos, todos somos de Brasília. E sou filha de mestre de obras, de costureira, e assim, sou candanga, né? Mas aqui dentro tem um sangue paraibano muito forte, porque fui criada dentro dessa raiz. Então muita gente pensa que eu sou nordestina. Não sou. Eu nasci em Brasília, mas toda a minha criação, e eu tenho um apreço muito grande pelo Nordeste. Só não nasci lá porque minha mãe já estava aqui, mas eu sei que o sangue, tudo que corre em mim, é muito nordestino. Por isso tem essa fama de braba, né? É, pode ser. Bom, falou que morava em Taguatinga, né? Sim. E como é que a sua família, o seu pai, sua mãe, tomou conhecimento da cidade ocidental? Isso. A gente, de Taguatinga, nós moramos em outros locais. Sobradinho, a gente morava no Guará. E meu pai, ele já conhecia o seu Nogueira, que é dono ali da padaria Carina, pai da Carina, pai do Rômulo. Então, meu pai tinha amizade com ele lá em Brasília. Inclusive, a casa que a gente morou muito tempo no Guará era da propriedade dele. Então, ele falou para o meu pai que estava sendo construído uma nova cidade, que era fácil comprar uma casa, esse tipo de coisa. E o meu pai comprou uma casa aqui na cidade ocidental. Aí, meu pai comprou ali perto do Cinefoto Dom Bosco, a casa 27. Mas a casa estava demorando muito a entregar, e meu pai já tinha um prazo de entregar essa casa. Então, nós viemos para a cidade ocidental dia 26 de dezembro de 1977. Quando nós chegamos aqui, então assim, a gente tinha uma vida toda estabilizada lá no Guará, em base de educação, uma cidade grande, aquela coisa toda, muitos amigos, e a gente tudo novinho, né, tudo adolescente. E quando a gente chegou aqui no Ocidental, que a gente viu que só tinha um quadrado de casa e o resto tudo era mato, aí a gente quase ficou louco. Queria voltar, esse tipo de coisa. Pois é, era isso que eu ia perguntar. Vindo de Taguatinga, né, cidade grande, chegam aqui numa cidade recém-inaugurada, ainda com a 12 ainda sendo construída e as demais superquadras. Isso. E qual foi a sensação que você teve quando chegou aqui? Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. Foi um impacto tremendo, porque é isso que eu estou falando. A gente saiu de um mundo gigante, com tanto amigo, com tanta quadra, tanto movimento. Aí, de repente, vem para um lugar onde só tinha um quadrado de casas. Quando nós mudamos para cá, nem a 1111 estava concluída. Estavam terminando de construir as casas, nem asfalto tinha, enfim. Nem a 12 estava começando a ser feita também. Só no outro ano é que começaram a construir a 12. Aí construiu esse lado par da cidade, né, que é a 12 e a 16, e depois que começou a construir a 13, foi para a 15 e daí tudo em diante. Mas a minha sorte é que a quadra que nós mudamos, a gente não mudou para essa casa que meu pai já tinha comprado. Nós mudamos para 11/9. E, por incrível que pareça, foi a rua, Lander, que mudou todos os amigos que a gente precisava ter naquela época. Então, assim, eram famílias grandes, né? A minha família era de 7 filhos. Aí tem também a família que é da Claudinha, do Nescau, do Toninho, que era uma família muito grande. A outra família era a família do Silvio, do Paulo Ayrton. Eu mudei para o lado da casa do Paulo Ayrton. Então, era uma rua pequena, mas com todo mundo que precisava estar lá. Bacana. E isso ajudou a gente... Eu chorei uma semana sem sair do quarto quando meu pai mudou para cá. Mas quando eu saí para a rua, que eu vi que aquele pessoal que estava morando na rua, então aquilo ali já começou a mudar a nossa visão e o vínculo já ficou muito forte desde ali. Interessante. Elinete, como eu falei, é uma cidade pequena. Sim. Enfim, ela foi inaugurada
a primeira etapa, né, que foi a SQ11, em 76, 77 vocês mudaram. Então, assim, como é que era como é que vocês, jovens daquela época, faziam para se divertir? Principalmente na década de 80 também, né? Sim. Então, como eu falei, o bom é que tinha isso. A rua já era cheia. Então, a gente, assim, a princípio, meu pai fez uma mesa de ping-pong para a gente. E, no fundo, as casas não tinham muro de fundo, não tinha ainda muros na frente. E, no fundo da minha casa também morava uma família muito grande, que era do Rosenberg, né? Do Gutenberg, então a família era grande. Aí meu pai fez uma mesa de ping-pong e ali era o point na nossa porta. E é quando a gente começava, quer dizer, era o tempo dos discos. Então, a gente ali dava uma improvisada e as vitrolas mesmo pequenininhas, mas a gente botava a música a tarde toda, escutava aquilo tudo a tarde toda e jogando ping-pong. E no tempo também tinha um clube, que era o Lago. Muita gente hoje não acredita que, o que tinha naquele lago? O lago tinha tudo. Tinha uma areia bacana que a gente pegava sol, dava para tomar banho, ele era bem limpo. E tinha uma construção, vamos dizer, um galpão, digamos assim, era onde eram realizadas as festas. Então, sábados, quase todos os sábados tinha festa lá. E com o tempo, muita gente foi chegando na cidade. Então, lá tinha bailes memoráveis, mesmo com pouca gente na cidade, eram bailes fantásticos. Então, tinha o grupo Raulino, Esquema 6. Então, e aí entra a história já da Gina e do Cid, né? Que ele já chegou com aquela visão de entretenimento, de trazer música, porque era tudo tão pequenininho, mas quando a gente fazia, ficava uma coisa gigante, assim, era muito bacana. E naquela época tinha violência ou não? Não. É incrível assim, porque nós éramos poucos. Então, assim, era meio que uma irmandade mesmo, né? É claro que nessa época, o primeiro, creio que grande crime assim, de repercussão que teve na cidade foi a morte do Nego Sapo. Né? Então, mas depois a gente viu que aí já teve aquele outro crime, que o Kojak, aquele Gregório, o Luizão. Mas aquilo ali eram fatos tão isolados assim, mas mesmo depois, quando construiu as demais quadras da cidade, a gente ia e vinha o tempo todo, andava, ninguém tinha carro. Então, todo mundo era a pé mesmo, e não tinha caso de assalto, não tinha estupro, violência, essas coisas, porque todo mundo conhecia todo mundo dentro da cidade. Tá, antes da gente ir para o intervalo, e assim, quais as principais dificuldades, né, que os pioneiros daquela época eles enfrentavam? Eram muitas. O primeiro, eu creio que era o transporte, porque eu creio que era 3 ônibus por dia para ir para Brasília e 2 para voltar. Quem perdesse já ficava por lá, né? E aí a gente lembra, né, de uma cobradora memorável também, a dona Ditinha, mãe do Maninho, né? E outro problema que a gente tinha era de comunicação. Então tinha o quê? Tinha ali um stand, não sei nem dar o nome direito, da Tele Brasília. Então tinha as cabines. Ali você falava com a telefonista e ela discava aquele número, aí você falava, no final da ligação tinha um valor X para você pagar. Né? E sem contar a falta de água. Porque era uma resenha. Aliás, esse ano está até bom, né? Que passou a seca toda aí o negócio. Pois é assim, a gente fica vendo, principalmente esse momento, né, de pré-eleição, a gente sempre surge aqueles, né, os defensores da pátria tal, e começam, porque também questão de água, né? Mas não sabe que a gente já enfrentava isso há bastante tempo. Né? E ficavam semanas. Depois disso, a gente mudou para a casa que é do lado. Aí a gente mudou para essa casa que meu pai comprou. Nós ficamos pouco tempo lá nessa casa. Meu pai não quis, não gostou do tipo da construção, porque não foi a contento do contrato que ele tinha feito. Ele entrou num acordo com a construtora e pegou até um dinheiro de volta.
Aí nós fomos morar do lado da casa do seu Zé Tavares. Na Rua Larga. Tá. Na Rua Larga ali, ao lado do seu Zé Tavares. Outra pessoa que, se você me permite, Fantástico. né, um pai que minha família tem. O que ele tem de filho não é brincadeira, Ele tem, né? quando eu encontro com ele, eu dou a bênção para ele, pai de Moisés, né, da Regina, da Nina. Então, a casa da gente, por ser mais embaixo da rua, era as que ficavam ainda com água. Então, muitas vezes a gente via minha mãe cedendo água para vários moradores da cidade. Porque era o último, se acabasse na nossa, é porque já tinha acabado o cano de vez mesmo. Então, esse problema da água, isso aí sempre foi ressonância aqui dentro, isso aqui nunca teve, mas naquele tempo era bem crítico, a gente ficava de 15 dias. Não, sem contar que muita gente não sabe, se não me engano foi em 83, não sei se você chegou a acompanhar isso aí, quando o ministro Mário Andreasa esteve na cidade para acompanhar as obras lá da SQ13, ele veio, né, junto com o Cleto Meirelles, o fundador, e foi justamente no momento que estava faltando água. Isso. Aí, enfim, as mulheradas lá daquela época, da 11, da 12, enfim, fizeram um verdadeiro panelaço e começaram a cobrar, enfim. Levou lata mesmo, Isso. levou a lata e batendo na lata, e ele tentando falar. Ele pegou o microfone e não conseguia falar nunca, porque a lata era sempre mais alta. Então você vê como a nossa cidade tem história, né? Um Tem ministro teve aqui e foi tratado dessa forma, justamente, diga-se por passagem. causa desse problema. Bom, vamos agora para mais um intervalo. Em seguida, iremos conhecer a Elinete, professora, e saber sobre essa fama, né, de professora rígida que ela sempre teve. Só fama mesmo, gente. Vamos lá. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é ver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A gente é assim. Bom, estamos de volta para o nosso último bloco e vamos saber agora da Elinete enquanto professora. Você começou, foi no CO. CO. O que consegue lembrar dessa sua fase? Eu quero até assim trazer à memória o nome do professor Josafá, né, e sua esposa Miriam. Quando eu entrei no CO, eu entrei na área administrativa, eu trabalhava na secretaria. E eu já tinha concluído o magistério, e quando ele assumiu a direção da escola, porque era bem uma questão política, toda vez que trocava o governador, a gente já sabia que ia se trocar, né, todos os diretores. E ele era meu colega de escola, aquele tipo de coisa. Então ele me fez a grata surpresa, ele me convidou para que eu começasse a trabalhar
em sala de aula. E ele me disse que tinha disciplina de inglês, então eu tinha feito uma grande parte do meu ensino médio no Elefante Branco, então eu tinha estudado no Centro de Línguas. Aí eu topei o desafio. E eu já caí dentro do caldeirão. Peguei as turmas de 8ª série de manhã e o ensino médio todinho. Então, as primeiras vezes que eu entrei na sala, que eu vi todos aqueles adolescentes, que eu vi aquilo tudo, eu falei assim, meu Deus do céu, isso aqui não é para a gente, não. Mas a gente adquire imunidade rapidinho e, de repente, eu falava já a mesma língua que eles. Quem foi, meus alunos sabem disso. Do jeito que vier no leiriado, eu vou no leiriado. Se vier na mãe, a gente vai e tal, mas foi um grande legado. Então, aí depois eu passei para trabalhar na parte da noite, e logo mais adiante, aí eu ganhei a coordenação de turno pela manhã, e só para vocês terem uma noção, lá era 34 salas de aula por turno. Então, nós tínhamos uma média assim, de 1.600, 1.700 alunos, só na parte da manhã. Então, para administrar aquilo ali tudo, nós éramos 3 coordenadores. Eu quero trazer à memória aqui o nome de uma pessoa memorável, muito amada, professora Margarete, e o professor Glauber. Então, a gente trabalhava num conjunto forte ali, e foi experiências assim bem ricas. Então, logo depois eu mudei para o Valparaíso, aí eu fui trabalhar no Colégio Estadual, no Redondo, que fala que é da etapa A, e do Castro Alves, que era lá embaixo, na etapa D. Aí eu comecei a me especializar na área de ensino especial. Eu já tinha assim, um chamado, eu via que eu podia fluir muito naquela área, e nesse inteirinho eu trabalhei muito tempo também com cursinho pré-vestibular, na área de português, na área de redação e também na aula de inglês. Trabalhei também na Faculdade de Anhanguera, né, teve um período que eu trabalhei lá, dando consultoria na área de língua portuguesa. E logo depois que eu voltei para Ostental, porque eu morei um período longo lá no Valparaíso, quando eu voltei para cá, algumas vezes voltei para as escolas aqui do município, já como contrato temporário, e fiz a minha complementação em pedagogia e fiquei com essas turmas iniciais. Mas hoje eu estou lá no GDF, eu estou com uma turma de DEMU, que é deficiência múltipla, eu tenho 3 crianças, 2 de 4 anos e uma de 5, e agora eu sei que eu achei a minha praia. Eu não falo que eu dou aula para as crianças especiais, eu dou aula para crianças raras. Esse termo ele já está sendo bem trabalhado, e já sou, inclusive, aposentada, mas ainda estou aí na ativa, porque eu sei que eu ainda tenho assim, muito o que dar, mas cada vez mais seleto, mas eu não sei se eu dou conta hoje de entrar numa sala de 6º ao 9º ano, por exemplo. Até bem pouco tempo eu estava lá no Albino, mas é uma classe que está muito difícil, muito devido ao tratamento que eles dão aos professores. Enfim, eu estou deixando isso aí para quem está chegando agora. Então, vamos voltando mais no tempo. Sim. Consegue lembrar, pelo menos, aí uns três alunos que te deram trabalho, conseguiu tirar você do sério? Não, assim, eu achava engraçado assim, porque sempre eu tive mais afinidades com aqueles que realmente davam mais trabalho. Então, assim, o CO ele era dividido, assim, vamos dizer que por tribos. Ali dentro tinha de tudo. Ali tinha o pessoal do rap, tinha o pessoal do rock, tinha o pessoal, né, que era... e lá dentro também tinha 2 turmas, que era difícil, que era a Adidas e a DNA, parece, DCA. Então, por exemplo, eu tenho o Fabinho. O Fabinho, ele é assessor do Buiú. Fabinho Catinga era uma figura. Tem o Luciano, né, que o apelido dele é Luciano Neguim, também uma pessoa. E, enfim, naquele tempo a gente sabia que ali dentro ali tinha uma miscelânea e a gente não podia bater de frente, esse tipo de coisa, porque a gente estava ali para conciliar. Mas já
Tem coisas que não podem ser nem citadas, mas já guardei muitas coisas no meu armário para evitar muita coisa grave lá dentro. E com isso ganhei a confiança, a gente ganhava a confiança de todos eles. E teve um grande período da minha vida, eu trabalhava à noite. Eu ia embora pelo beco a pé, toda a vida a pé, a pé, a pé. E mais ou menos lá na 17, 2, né, tinha uma turma lá bem grande, que eu dava aula para eles. Então, e o pessoal falava, você não tem medo de andar pelo beco? Eu falei, eu só ando pelo beco, porque eu só conheço os que são do beco. E graças a Deus, de esses 23 anos, nunca fui assaltada, nunca fui... Por quê? Porque ali dentro da escola, eu tratava todos eles como seres humanos. Eles fossem o que eles fossem do lado de fora. Lá dentro, eles eram nossos alunos, eram pessoas que a gente estava ali para educar, para tentar dar alguma visão de vida para eles. Era assim que era o tratamento. Bacana. Elinete, amanhã comemora-se o dia do professor. Lindo isso. E eu até acho que merecia até, enfim, ser feriado. Né? É até inadmissível, enfim, não ser. Sim. Mas o CO, em toda a sua trajetória, de 81 para cá, sim, sempre teve professores, enfim, renomados, que se dedicaram, né, de corpo e alma. E teve também os que já partiram. Sim, teve. E em homenagem, enfim, a essa turma que já não está mais aqui entre nós, sim, quais os personagens marcantes, né, que passaram pelo CO, que infelizmente partiram? Sim, nós temos, por exemplo, a primeira grande perda que a gente teve lá foi a professora Moselina. Logo no princípio, temos que trazer à memória o nome da professora Vilma. Né? Trabalhou com a gente muitos, muitos anos mesmo. A tia Nilda, o Olivan, e tem um professor de educação física também, agora eu não recordo assim, o nome dele. E foram pessoas assim que deixaram um marco, e a gente via, só para vocês terem uma ideia, quando nós começamos a trabalhar, eu mesmo comecei a trabalhar naquela escola em 80, em setembro de 80. Aí em 81 é que a nossa carteira foi assinada. Nós ficamos 9 meses sem receber pagamento. Então a gente se ajudava de todo jeito lá dentro. Nós tínhamos que da feira para o outro, conseguir os familiares ajudando. E esse tipo de coisa, assim, quando a gente lembra, por isso que hoje, aonde a gente encontra com qualquer um que trabalhou ou que trabalha ali dentro daquela escola, a gente se abraça, chega a chorar, de tão emocionado que a gente fica. Tanto que o nosso amigo Paulo Ayrton, isso, ele contou, né, um fato que aconteceu com ele, que naquela época era comum, né, a união de todos, sim, né, em sim, busca de melhorias, sim, e o governo do estado atrasando os salários, né? Sempre. E, enfim, como ele, em um desses movimentos, ele até chegou a liderar, sim, em plena, né, ditadura. Sim, sim, era difícil. O Paulo Ayrton sofreu uma penalidade, né? Ele dava aula aqui e acabou sendo transferido para, se não me engano, para Lusiânia. Sim, foi. Enfim, dificultou bastante mesmo a vida dele. Tinha isso. Infelizmente, isso acontece. Bom. Mas há de ressaltar o seguinte, porque até um certo tempo, nós éramos município de Lusiânia. Sim. Mesmo a escola sendo estadual, havia um cabresto de Lusiânia muito forte em cima dessa questão da área educacional. Porque eles achavam que era um curral eleitoreiro assim, muito forte. Então, quando a gente começou a dizer não para todos eles, aí é que vem, bacana, que vem a história da emancipação. Ali dentro do CO foi uma das maiores articulações que teve. Pois é, eu não ia tocar nesse assunto, mas já que você essa foi uma coisa mencionou, não, mas é interessante. Fala-se muito da emancipação, né? Sim, sim. E, enfim, quando olho o Facebook e vejo pessoas reclamando da cidade hoje, é verdade, não imagina o quanto, né, que a gente sofreu isso mesmo, na época que pertencia a Lusiânia. Justo. Abandono total, enfim, tratava a gente como se fosse lixo. É verdade. E
Você acredita que a emancipação de Cidade Ocidental foi o grande marco da nossa história? Eu creio que sim, foi. Eu acho que todo canto de liberdade, ele é importante para uma sociedade. Ali a gente chegou e bateu o pé e falou assim, não. E o que era bacana, porque assim, todo mundo, vamos supor assim, 80% das pessoas que estavam, na época, já encabeçando essa situação, a gente vinha de Brasília. Então a gente tinha uma cabeça diferente, a gente não tinha essa visão, igual, por exemplo, talvez os outros municípios tinham, de baixar a cabeça toda hora que o prefeito chegava de Lusiânia. Não, a gente falava, não, a gente tem que ter a nossa própria dignidade. Aqui dentro a gente tem competência, a gente tem escola, tem pessoas, tem potencial para se tornar uma cidade independente. E o que foi bacana que foi a gente e o Valparaíso já aderiu ao processo. Bem logo em seguida, e aí né? a coisa ficou forte. Então, Lusiânia perdeu e perdeu muito. Graças a Deus. Gente, assim, tem coisas que acontecem sem a gente menos esperar. E quando eu decidi te convidar, primeiramente convidei o Miguel, grande pioneiro, um abraço para ele. E fiquei, caramba, convidar quem participa do segundo programa, enfim, tem grandes pioneiros, amigos. E justamente por amanhã ser, né, o dia do professor, falei, Sim. caramba, se tem alguém que representa bem essa classe, é a minha amiga Elinete. Obrigada. Personalidade forte, Tenho. né, rígida, Um pouco. muito sincera, Muito. sem papa na língua. E a coincidência é que só hoje que eu fui descobrir Sim. que hoje faz um ano da morte do seu pai. Sim. E, enfim, é uma data que mexe, né, com certeza. com qualquer um. E gostaríamos de saber o que mais, né, você puxou do seu pai, qual a importância que ele teve, né, no seu caráter, enfim, na sua vida. Poderia falar dele, enfim, em poucas palavras. Meu pai, todos esses adjetivos que você me lisonjeou agora, a gente puxa mesmo a ele em gênero, número e grau. Se tem uma palavra assim uma única palavra que eu posso definir toda a trajetória da vida do meu pai, é a palavra justo. Em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava, palavra é palavra e acabou. O certo é o certo e o errado é o errado. Então ele criou a gente assim num pulso forte mesmo assim. Então a gente herdou essa herança, essa coisa, e está fazendo muita falta. Tem a música do Nelson Gonçalves, e eu gosto sempre de ressaltar isso, porque ele chegava do serviço aos sábados, dava um dinheiro para cada um de nós, ali ele tinha os LPs, né? E era o primeiro que ele colocava, era do Nelson Gonçalves. E Aquela música, mesa? Aí a primeira música que ele tocava era naquela mesa, está faltando ele. Então, todos nós lá em casa, aí eu falei assim, meu Deus, como essa música hoje que ela faz sentido. Mas eu falo do meu pai assim, com o peito muito lavado, porque aonde passar, ele desde que ele mudou para o Valparaíso, tem 23 anos que a minha mãe mora lá, até próximo dele adoecer, acamado, ele até em lojas de eletrodoméstico, meu pai comprava só de chegar e conversar com o gerente. Nem cartão meu pai precisava. Então ele foi um pioneiro ali do Jardim Oriente. Pioneiro aqui, né? Pioneiro aqui e pioneiro lá. Então, aonde fala o nome do meu pai, todo mundo já sabe que vem assim uma carga de honestidade, de justiça. Então, foi isso que ele plantou muito na gente. E eu acho que esse meu jeitão até de falar, me espelho muito nele, assim, né? Aí tem gente que se assusta, porque às vezes vê eu chegando assim, né? Com esse corpinho, ai, ela é tão fraquinha, pequenininha. Aí, mas não tem jeito, quando eu abro minha boca, aí já vem toda uma personalidade. Mas marcante, isso, né? É isso. Bom, para finalizar, Amém. e nesse clima, né, de emoção, o que a Cidade Ocidental significa para você?
que Ocidental significa. Quando a gente fala de uma cidade, a gente pode falar ela no sentido geográfico e a gente pode falar assim, no sentido físico, vamos dizer assim. Mas eu quero só uma palhinha de 2 minutos, que você não me perguntou. O meu primeiro emprego em Cidade Ocidental foi na padaria do seu Valdomiro e Dona Dirce. 2 pessoas assim que minha família ama. Conheci este moço, ainda era um menino, sabe aquela tinha foto? Cabelo, né? Ele tinha cabelo grande, né? Ele tem uma foto montada num cavalo, era lá perto da padaria, lá, que ele corria com aquele cavalinho de pau dele. Mas voltando assim, eu vejo a Cidade Ocidental hoje, o que me atrai e que ainda me faz permanecer nesse lugar são as amizades que eu tenho. Eu tenho vínculos fortes de amigos. Meus 2 filhos, eu só fui ganhá-los em Brasília e eu criei os 2 aqui dentro de Cidade Ocidental. Inclusive dentro da SQ19. Porque todo mundo fala, nossa, é da 19. 19 raiz mesmo, e acha a melhor quadra de Cidade Ocidental. E eu vejo assim, se a gente for olhar politicamente falando, você disse que eu não tenho papas na língua. Eu tenho algumas. Mas hoje eu olho com muito penar, muito pesar, a nossa Casa de Leis. Cada hora que a gente abre, cada live que eles fazem lá, me envergonha. Porque é muita picuinha, muita coisinha, e a população fica aí, à mercê de tanta coisa que pode ter. Não quero entrar no executivo, certo? Ele tem feito tudo que ele tem feito porque ele está ali para fazer, certo? Tem verbas, tem corrida atrás e coisa e tal. Então, digamos assim, até que a gente está tranquilo nessa área executiva. Eu sou muito honesta, não é? Não vou chegar aqui e ficar falando mal de um prefeito, porque, não. Na área do executivo, eu creio que ele tem ido por um caminho muito bom. A gente tem visto as coisas acontecerem dentro da cidade. E aí, mas o que é bacana nessa cidade mesmo, são as amizades, tudo isso que a gente tem, que a gente vive, as festas que você faz, que bomba, que vem gente de longe, vem gente até de fora, gente de Goiânia, né? Outro dia tinha nossos amigos aí, estavam em São Paulo e vieram para a festa. Então, a gente tem esse amor aqui. Basta dar uma andada na feira no sábado e você fazer qualquer evento, ou qualquer amigo fazer um evento grande, que a gente vê o vínculo, a irmandade que a gente tem aqui dentro. A Ocidental, para mim, é isso. Bom, finalizamos mais um programa Memórias com a nossa amiga Elinete. Obrigada. E só para lembrar, né, Elinete, que eu tive a honra de até uma brilhante ideia de pedir para que você participasse do meu 2º livro. Sim, eu fiz seu prefácio. Eu prefácio. Fiquei lisonjeadíssima. Então foi uma honra. E então é isso. Próximo programa, quinta-feira. E detalhe, iremos abordar mais uma lenda de Cidade Ocidental. Lenda Já ouviu falar no Lenhador Fantasma do Suleste? Não. Então, aguarde Vamos ficar sabendo. Quinta-feira, a lenda do Lenhador Fantasma e mais um convidado que iremos anunciar próximo de quinta-feira. Obrigado e tenha uma boa noite. Eu que agradeço.